Padrão de projeto, Composite. Antes de começarmos, precisamos entender o que são os padrões de projetos de software. Atualmente, não se começa o desenvolvimento de um software sem usar a orientação a objetos, já que a mesma agrega uma qualidade superior ao sistema em desenvolvimento, como uma confiabilidade maior ao código de forma ajustável, pois concentra em objetos os atributos e funcionalidades, trazendo mais facilidade em encontrar os problemas e, além disso, se tem um código extensível e reutilizável. Para ter maiores soluções, precisa-se de um projeto detalhado, analisando seus requisitos e arquitetando um projeto que possibilite satisfação e versatilidade para os desenvolvedores. Esses padrões de projetos facilitam a reutilização, tornando bem-sucedida construir softwares de forma flexível e reduzir a complexidade do processo de projetar. Os projetistas usam os padrões para construir conjuntos de classes e de objetos e utilizam dos padrões mais eficazes para a construção do programa desejado. Em nosso trabalho, escolhemos o padrão de projeto Composite, que nada mais é que o padrão de design com uma estrutura semelhante de uma árvore, permitindo trabalhar com objetos como se fossem individuais. A ideia desse padrão é montar uma árvore onde tanto as folhas, que são os objetos individuais, quanto os compostos ou composites, que são os grupos de objetos, sejam tratados de maneira igual. Em termos de orientação a objetos, isso significa aplicarmos poliformismo para chamar métodos de um objeto na árvore sem nos preocuparmos se ele é uma folha ou um composto, tratados de maneira igual. Outra característica desse padrão é que ele tem um formato hierárquico de peças inteiras, compostos por objetos em estruturas de árvores, permitindo aos clientes tratarem de maneira uniforme objetos individuais e composições de objetos. Também eles priorizam a composição ao invés da herança. Tem outra característica também desse padrão, que é a composição recursiva. Uma classe composta permite abstrair a implementação da classe que está compondo. Ela permite construir elementos complexos a partir de elementos simples. A vantagem dessa definição recursiva de estruturas é a utilização de poliformismo, né? Eu já citei ali logo em cima, que onde o tipo da estrutura pode ser uma interface ou uma superclasse. Estrutura do composite. Essa seria a estrutura do padrão que estamos abordando. Ela é composta por 3 classes, para exemplificar o funcionamento desse padrão, né, de projeto. A primeira classe é a componente, que é uma classe abstrata que contém membros que serão implementados por todos os objetos da hierarquia, atuando também como uma classe base para todos os objetos. E ela descreve operações que são comuns tanto para elementos simples como para elementos complexos da árvore. Logo abaixo ali a gente tem a classe Leaf, que é uma classe que não possui filhos, ou seja, não tem subelementos, e seus componentes, né, os componentes Leaf, acabam fazendo boa parte do verdadeiro trabalho, né, nesse diagrama. Por último tem a classe Composite, né? São as classes que têm subelementos, ou seja, tem outras classes abaixo. Ela tem subelementos tanto Leaf ou como Composite, né? Ela pode ter outros composites abaixo e pode ser que ela tenha os Leaves, são as classes folhas. E então ela não sabe qual é a classe concreta de seus filhos, ela não sabe se é Leaf ou se é Composite. Por isso que ela tem que ter um intermediário que seria a classe componente, né? Agora trazendo uma estrutura de árvore como exemplo, para ajudar a entender, né, uma situação do cotidiano aí, onde a classe computador seria a superclasse, né? Logo abaixo tem as classes gabinete e periféricos, que seriam, para exemplificar, o composite. As últimas classes ali, no caso na classe gabinete, ela tem 2 outras classes embaixo, que seria disco rígido e placa-mãe. Essas 2 outras classes também são composite. E abaixo da placa-mãe tem a CPU e a RAM, que são classes Leaf, que são as classes que não tem nenhuma outra ramificação, no caso. Seriam as classes finais, né, sem subelementos.
Aqui nós faremos um programa sobre uma empresa, onde ela vai, uma organização no caso, onde ela vai ter diferentes departamentos, e em cada departamento vai ter diferentes funcionários, em que esse programa ele vai calcular a hora trabalhada por cada funcionário, por cada departamento, e vai calcular o total da hora trabalhada por essa empresa. Aqui nós temos a nossa primeira classe, ela é uma classe abstrata que vai representar o component. Ela tem como propriedade o nome, onde vai ser definido o nome da organização. Ela vai ter esse método getHoraTrabalhada, que vai ser para justamente calcular a hora trabalhada da organização. E nós temos esses dois métodos, add e remove, que vai ser para tanto adicionar funcionários a um departamento, ou adicionar departamentos, ou remover. Mas no caso, nesse programa, a gente só vai usar o método add. Aqui a gente vai ter a classe funcionários, ela vai representar o leaf. Essa classe ela herda da classe hora trabalhada e vai ter duas propriedades, que vai ser o ID, que vai ser a identificação do funcionário, e o horas, que vai ser as horas trabalhadas desse funcionário. Aqui a gente vai pegar o método getHoraTrabalhada da classe hora trabalhada e vai retornar, vai fazer uma substituição desse método, no caso, e vai retornar as horas trabalhadas desse funcionário com esse texto informando o ID, o nome dele e as horas que foram trabalhadas. E aqui temos nossa última classe, que é a classe organização. Ela representa o composite. Ela também vai herdar da classe hora trabalhada. E aqui a gente vai criar uma lista que vai servir tanto para o departamento quanto para os funcionários. Aqui ele vai pegar os dois métodos add e remove da classe hora trabalhada e vai fazer uma substituição para tanto poder adicionar componentes ao departamento ou remover, né? E também tem a substituição da classe getHoraTrabalhada, onde vai ser feito o cálculo das horas trabalhadas totais do departamento e o cálculo das horas trabalhadas totais da empresa. Aqui vai ter o nosso client, que vai ser o programa principal. Foi criado o objeto organização, onde vai ter o nome FGL Inc., né? Foi criado também o departamento de TI, um novo objeto chamado departamento de TI, que vai receber o nome de TI e dentro desse departamento de TI vai receber 3 funcionários. Um vai ser a Maria, com 8 horas trabalhadas ID 1001, o Miguel, com 6 horas trabalhadas com ID 1002, e o Samuel, com 8 horas trabalhadas com ID 1005, né? E também foi criado um outro departamento, que é o de contabilidade, que vai receber o nome de contabilidade, onde vai ter o funcionário Beatriz, com 7 horas trabalhadas, ID 1003, e o Paulo, com 5 horas trabalhadas e o ID 1004. E nessa organização vai ser adicionado tanto o departamento de TI quanto o departamento de contabilidade. E aqui nesse último método vai se fazer todo o cálculo, onde vai representar todos os funcionários e as horas trabalhadas por eles. Agora vamos ver o programa funcionando. Da mesma forma que no programa, aqui vai ter o funcionário Maria com 8 horas, o Miguel com 6 horas, Samuel com 8 horas. Fazendo toda a soma, o departamento de TI vai ter o total de 22 horas trabalhadas. E no departamento de contabilidade vai ter a Beatriz, que trabalhou 7 horas, o Paulo, que trabalhou 5 horas. Totalizando 12 horas e fazendo a soma dos dois departamentos, no caso da organização inteira, vai totalizar um total de 34 horas.